20 de maio. Quando sentir o peso dos pecados sobre suas costas, aproxime-se de mim, confesse seus erros, apesar de eu já conhecê-los antes que você diga qualquer palavra. Permaneça sobre a luz da minha presença, recebendo o perdão, a purificação e a cura. Lembre-se que o vesti com as vestes da salvação, de modo que nada pode separá-lo de mim. Sempre que tropeçar ou cair, estarei ao seu lado para ajudá-lo a se levantar. A tendência do homem é se esconder do seu pecado, procurando refúgio na escuridão. Lá ele se permite a autopiedade, negação, autoindulgência, a culpa e o ódio. Mas eu sou a luz do mundo e minha luz dissipa as trevas. Aproxime-se de mim e deixe que a minha luminosidade o envolva, dissipando as trevas e permeando-o com a paz. Boa noite. Vamos, então, após essa mensagem tão legal de Jesus, pedindo para que a gente entregue a Ele também os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas, que nós possamos sentir essa presença dEle, nos purificando, transmutando as nossas energias mais densas, mais baixas nesse momento, que Ele possa recarregar o nosso espírito, a nossa alma, com a sua luz bendita, e que toda a espiritualidade amiga presente possa, nesse momento, se aproximar para que o nosso estudo seja conduzido por essa luz, possamos ser incluídos e agraciados pela sabedoria dos que já estão em outro plano. Obrigada, Pai, pela oportunidade, que possamos assimilar os teus ensinamentos desta noite, cada célula do nosso corpo, para que assim possamos, de fato, estar contribuindo para a tua obra e para a nossa evolução pessoal. Que assim seja e assim será. Amém. Que prece maravilhosa, estou sentindo até agora a presença aqui na minha cabeça. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Silvia Leal. Boa noite. Capítulo 5, item 27. Capítulo 5, item 27. Deve-se por termo as provas do próximo, quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-lo seguir o seu curso. Acharam? Tá bom. Já vos dissemos e repetimos, muitas vezes, que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Tem que não
Tá bem travando, pelo menos para mim. Para vocês Tentar tá travando? de atenuá-lo, é um grande. Olha, pode ser a minha Silvia, tá conexão. travando. Se vocês quiserem. Você quer passar para alguém ler? Você está me ouvindo? Sim, a gente pode ler esse mesmo, outra pessoa ler. Mãe, tu Pode pode ser. ler? Tu conseguiu achar aí? Sim. Talvez se a Silvia tirasse o fone, mas... Não, acho Não, que... é a internet. Tá. Capítulo 5, item 27. Deve-se apor termo às provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros, há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para se atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus, dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando vides atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sobre o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muito bonita essa leitura, e fecha com o amor
Eu lembrei das mães, das mulheres que têm os filhos autistas, essas crianças que está cada vez mais no mundo. Outro dia eu estava pensando assim, há uns 30 anos atrás, não tinha tantas crianças que vinham com esse probleminha de autismo. Aí eu lembrei do amor, né, que eu vejo como, assim, quando eu vejo uma mãe com crianças assim, eu vejo que elas foram escolhidas porque elas são fortes, talvez, para aceitar. E aqui fala do amor, e a gente sempre... Eu lembrei dessa parte porque eu tenho muitas amigas que têm esses filhos assim. Lá na escola que eu trabalho, tem muitos alunos autistas, eu lembrei disso. Mas aqui me chamou muita atenção também essa parte que fala da gente auxiliar cada aprovação de um irmão que a gente conhece, né, de alguém da família, alguma coisa assim, né, para aceitar e ajudar em algum sofrimento, né, para amenizar. Eu entendi assim, se vocês acharem que eu não estou acompanhando direito, podem falar. Assim, eu entendi que cada um tem que carregar a sua cruz, né? Que Deus é bom e perfeito, e sabe de todas as coisas, e sabe o que é bom para o nosso espírito. A gente não consegue enxergar. A gente às vezes tem vontade, principalmente se for um filho, se for alguém muito próximo, se for alguém que a gente ama muito, de tirar aquela dor da pessoa, de tirar aquele sofrimento, de tirar aquela cruz e carregar. Mas não, pelo que eu entendi, cada um tem que carregar a sua cruz. O que eu posso fazer para atenuar é ter compaixão, caridade, amor, posso rezar, para poder Deus dar aquele refrescor para a alma, aquela força, que às vezes a gente não sabe de onde está vindo aquela força e é de Deus. Então, através da prece, que a gente pode estar atenuando um sofrimento de alguém, mas que a gente não pode pegar e tentar tirar aquele sofrimento, porque tudo acontece por uma razão, a gente não sabe qual é a razão. Mas Deus, que está enxergando tudo, passado, presente, futuro, probabilidades, Ele sabe o que é melhor para o nosso espírito, né? Foi isso que eu entendi. Alguém mais quer falar alguma coisa? É isso. Suzana e a todos, né? Boa noite. Fiquei aqui pensando também que, além dessa reflexão, tem a questão também da gente não dar mais peso para as provações das pessoas, né? Não tornar aquela carga ainda mais desafiadora, porque muitas vezes a situação está ali delicada e a gente, ao invés de não, a gente ainda coloca um peso a mais. Então, que a gente tenha a maioria em falar, porque a fala, a comunicação, dependendo da maneira que ela se faça, ela pode sim, degringolar algo que já não está se encaminhando muito bem. E outra coisa, né? As possibilidades que a vida nos dá da gente atenuar as provações alheias. É aquela situação que a gente não pode ajudar, que a gente também não atrapalhe. Que a gente sempre possa ver o que a gente pode fazer, e quase sempre a gente pode fazer alguma coisa para atenuar o sofrimento alheio, nem que seja o silêncio, né? Às vezes a gente não sabe o que dizer, não há o que falar, então que a gente possa silenciar, porque uma palavra, uma comunicação violenta, ela pode ser muito dolorosa. Então, assim, eu pensei agora na fala, mas também tem outros tipos de ações que a gente possa refletir o que a gente pode fazer para atenuar o sofrimento alheio, e se a gente não puder fazer nada para que a gente tenha muito cuidado para não sobrecarregar
uma situação que já está demasiadamente sofredora. Não é isso? Quem mais gostaria de falar? Sueli. Boa noite. Esse texto me lembrou muito de uma prima que eu tenho. Ela é filha da prima do meu pai, né? Minha prima de segundo grau. E ela hoje tem 61, e ela, desde os 58, ela desenvolveu um Alzheimer. E no ano passado, ela também teve Covid, ela e o marido. Ela chegou a ficar internada durante 15 dias. O marido dela ficou, mas não voltou mais, fez um ano já que ele faleceu. E só que ela voltou ainda pior. E os filhos dela não tiveram nem tempo de ver o luto do pai, porque tem que cuidar dela. Então, para a nossa família é difícil, porque a mãe dela já está com 85 anos, e para ela é um sofrimento. Ela fala que não consegue nem muito ir lá dentro da casa dela, porque vê ela na cama. Ela agora já, antes ela até deambulava, ainda falava alguma coisa, às vezes assim, com certa lógica, às vezes não, mas hoje ela nem fala mais, ela só grita, e é triste. Eu entendo, né? Procuro levar para esse lado espiritual, e cada um tem um tempo, né? E alguma coisa ainda que tem que viver aqui, mas para a família está sendo muito difícil. Nesse caso, não é um resgate somente para a sua prima, é um resgate, né, coletivo. Muita gente no plano espiritual que está envolvido nesse problema deve ter prometido, deve ter aceitado fazer parte disso. É muito doloroso mesmo, e a gente, quando chega aqui, a gente não lembra, mas provavelmente deve ter sido combinado de estarem juntos, se ajudando nesse resgate aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Luciana. E assim, eu lembrei agora das pessoas, por exemplo, que estão presas, né, em presídios. Estão ali cumprindo suas penas, né, perante a justiça dos homens. Quem somos nós para julgar? Eles estão resgatando e cumprindo, mas é preciso oferecer as condições, né, para esse tipo de... as condições, as causas e condições para que o resgate que eles estão fazendo ali aconteça de forma humana, né? A gente precisa sempre lembrar disso, que embora cada um tenha a sua cruz para carregar, as suas coisas para reparar, encarnou para isso, é necessário ter as condições favoráveis para que esse resgate ele se cumpra, porque se não houver condições necessárias, o resgate não vai se cumprir, a pessoa pode se revoltar mais, acumular mais resgate. Então, assim, eu peguei um exemplo complicado, mas dentro da nossa família a gente vai encontrar coisas parecidas, com amigos, com pessoas até mesmo desconhecidas. No Fé, por exemplo, eu não participo do Fé, mas eu ouço minha mãe falando que tem um pessoal que fica só atendendo ligação, né? Atendimento fraterno, né? É uma condição favorável para que a pessoa vá ali e fale sobre seus problemas, sem julgamento. Então, a gente pode estar ajudando sem interferir muito, mas a gente pode ajudar sim. Isso não vai jamais interferir no processo da pessoa. Agora, você virar as costas, você julgar, você achar que a pessoa precisa passar por aquilo ali para aprender. Não, ela vai aprender, ela vai de outras maneiras. O seu papel, você tem que separar o que é seu e o que é da pessoa. O seu papel é promover, é proporcionar condições para que ela resgate aquilo que ela tem que resgatar com consciência, com qualidade, para que a coisa, né, flua de acordo com as leis universais, porque todos nós viemos resgatar alguma coisa.
E quando a gente está resgatando e recebe esse amparo, essa ajuda, a gente sente, é bom, a gente consegue ficar mais forte, a gente acaba conseguindo. Então, a gente precisa também fazer isso pelo outro. É isso. Perfeita a sua colocação. Alguém Talvez mais? a conexão da Silvia já está boa até. A conexão da Silvia talvez já melhorou, eu queria ouvir ela. Só se ela Não sei, quiser vocês estão me falar. ouvindo? Sim. Eu ouço vocês cortando, assim, eu não sei. Vocês estão me ouvindo? Não, mas eu gostei de tudo que eu ouvi aqui hoje. Eu acho que, às vezes, aparecem pessoas nas nossas vidas em determinados momentos chaves, assim, a gente fica se perguntando por quê. Talvez seja para isso, né? Para te ajudar naquele momento. E, às vezes, são pessoas até que depois somem da nossa vida e a gente tenta entrar em contato e a gente nunca mais acha. Então, assim, você pensa, por que só naquele momento? Porque naquele momento você precisou que aquela pessoa entrasse na sua vida. Eu me lembrei de algumas pessoas que entraram na minha vida. Não só da minha família, mas amigos. Então, eu acho que, assim, essas pessoas entraram para me ajudar naquele momento. Assim como eu devo ter entrado na vida delas por algum motivo também. E é muito importante o que a gente está ressaltando aqui, que a gente não está aqui para julgar, né? Para julgar os motivos do outro. Então, a gente está aqui para oferecer ajuda, porque tá todo mundo no mesmo barco, no sentido de que tá todo mundo resgatando alguma coisa, né? Não me cabe julgar o que o outro fez, me cabe tentar ajudar. Muito bom. Fala, Lu. Então, isso que a Silvia falou me lembrou da lição de ontem, da Caridade, conversando com a gente. E eu me veio isso na cabeça. Não sei se foi o Chico Xavier que falou essa frase, uma frase assim que diz que Jesus não vem em pessoa nos ajudar, ele usa, né? Nós somos usados para ajudarmos uns aos outros. Nós somos anjos. Nós estamos nessa posição quando a gente se abre para ser caridoso, como a lição de ontem fala, que a espiritualidade precisa que a gente trabalhe, né? Nós somos esses trabalhadores, eles precisam que a gente trabalhe para ajudar hoje. Então, eu acredito que ontem e hoje, a lição de hoje é um complemento da de ontem, né? Que diante de uma prova de outra pessoa, a gente esteja disposto a ajudar. Isso a gente não vai estar interferindo jamais no processo deles. Acho que é um complemento que veio. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar? Eu vou fazer um comentário. Acho que hoje todo mundo está falando picotadinho, né? Toda hora alguém fala um negocinho. O que a Silva falou sobre pessoas, né, que entram na nossa vida e de forma elas viam, às vezes até sem elas saberem algum sofrimento que carrega. E engraçado, Silvia, que assim, você lembrou de amigos humanos. Eu lembrei de todos os animais que apareceram na vida. Todos eles, e eu já tive muitos, hein? Eles sempre apareceram em algum momento de muito sofrimento, e apareceram mesmo, assim, aparece na rua, aparece no meu caminho, aparece no meu portão, enfim. E sempre foi um bálsamo. Então, assim, isso vale para pessoas, isso vale para animais, isso vale para qualquer coisa, porque Deus usa o que quiser, né, para se fazer presente. Uma outra situação que a Lu falou sobre a justiça do homem, né? Eu fiquei pensando aqui, até no cursinho que eu estou finalizando, que é de comunicação não violenta e justiça restaurativa. A justiça de Deus, ela é restaurativa, né? Ela restaura, ela nos fortalece. A do homem ainda está um pouco distante de modo geral, né? Para a gente chegar a esse nível, né? Mas ofertar condições dignas para a pessoa atravessar um desafio, um resgate, é uma maneira de proporcionar o início dessa restauração.
E muitas vezes a gente tem essa oportunidade, né, de oferecer uma condição um pouco mais humana para a pessoa passar por algo que é doloroso. Aí isso me veio isso é uma maneira da gente auxiliar. E a oportunidade ela acontece a todo momento. E a gente nunca assiste, que é um privilégio ajudar. É um privilégio, né? Se a gente tem esse potencial, se a gente tem essa oportunidade, é um privilégio muito grande. E me fez lembrar mais uma vez o que a Luciana falou uma vez aí, acho que semana passada, não lembro, né? Que espera muito ser ajudado, mas que Deus espera que a gente cumpra a nossa parte, né? Deus espera que a gente também ajude o nosso próximo. Ela falou isso acho que semana passada, mas isso não saiu da minha cabeça. Que a gente pede às vezes, muitas vezes, a Deus uma bênção, coragem, fé, e Ele deposita. E aí o que a gente faz, né? A gente acaba não cumprindo. Mas é isso. Obrigada, gente. Show. Alguém mais gostaria de falar alguma coisinha? Então, vamos fazer a nossa prece. Suelen, você pode fazer a nossa prece final? Vamos, então, fazer a nossa conexão, né? Continuar nessa conexão de amor, de luz, de fé, de vibração positiva. Senhor Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e luz, agradecemos essa grande oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, tendo tanto amor, tanto calor, calor que nos dá força, que nos fortalece, tanto que irradia os nossos corações, os nossos lares, todo o nosso planeta Terra. Pedimos, Senhor, com muita humildade, que o Senhor visite os nossos corações, as nossas mentes, todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão nos prédios, que estão se sentindo abandonadas, mas que possam, nesse momento, Senhor, sentir o Teu amor restaurador, a Tua energia de luz, que possa acalentar o coração que chora, Senhor. Sabemos que todos os desafios ocorrem em nossa vida para o nosso progresso. Que possamos ter coragem, força e luz para continuar humildemente dando um passo de cada vez, confiando em Ti. Que o Senhor, possa fluidificar as águas, depositando nelas o remédio necessário para as nossas vidas, para os nossos sentimentos, nossa espiritualidade. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que possamos ser dignos do Teu amor a cada dia. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.